Olá, boa noite, pessoal. Aguardando a Catita. Vou colocar o título da nossa palestra, palestra não, do nosso bate-papo, que é esse movimento, né, dos ciclos, vida, morte, vida. É isso. Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. Ai. Entrou. Bem-vinda, hermana. Lídia, Silvia, aguardando. Não sei se você já consegue me ver, já dá tudo certo? Já estamos te vendo. Bem-vinda. Gente, eu quero Gratidão. apresentar vocês. O pessoal está chegando aos pouquinhos. A Paula, a Silvia, a Lígia, bem-vindas. Mas eu queria primeiro agradecer imensamente a Catita e apresentar para vocês essa mulher maravilhosa, que é uma irmã de alma. E a gente se conheceu esse ano, né, Catita? Oi, Lígia. Então, com imenso prazer que hoje eu vou abrir essa live com a Catita para falar desse assunto tão interessante, tão importante, assim, reverenciando toda essa sabedoria que a Catita traz e toda essa mulher incrível que ela é, porque eu falo que eu sou apaixonada por ela, apaixonada por essa irmã. É um reencontro mesmo, né? Com certeza, querida. Ah, é um prazer. Eu não sou muito, como é que eu vou dizer, costumei, assim, de fazer lives, porque eu não sei, sou meio tímida, né? Então vocês vão ver, eu tô meio envergonhada agora. Mas eu fico muito feliz da gente partilhar e de ter esse espaço, né? Eu achei tão legal, porque quando tu sugeriu pra gente fazer, né, me convidou, eu achei, poxa, por que não compartilhar aí de um assunto que eu, como boa escorpiana, né, gosto, né? Remexo, óleo, então eu primeiro tenho a agradecer esse espaço de poder falar, né, sobre o que eu penso, sobre o que eu sinto e por vocês, por quem está aqui nos vendo, né, por dedicar o seu tempinho para a gente refletir junto, né? Nada do que a gente faz sozinho, né? E Exato. e a sabedoria que tu diz, assim, é só somando aos nossos encontros, né? É somado por aquilo que a gente encontrou. Não sei se tu vai falar de onde a gente se conhece, né? Porque a nossa vida foi se cruzando, né? Nesse ano, felizmente, né? Por uma viagem, uma oportunidade de fazer a bênção do útero aqui no Sul. Eu sou do Rio Grande do Sul, sotaque, né? Não nega. Uma mega. E, e hoje estou aqui nesse dia, tá um diazinho frio, chuvoso aqui em Porto Alegre, para me conectar com o inverno e o final desse inverno é mais do que perfeito, né? A gente falar sobre vida, morte e vida. Então, Exato. desde o início do ano a gente vem trocando muito, né, Isha? Pensando em coisas em conjunto, reconectando as nossas coincidências, que não são coincidências, né, dessa caminhada. E como irmãs a gente se disponibiliza, né, a partilhar um pouquinho das nossas reflexões. Perfeito, é isso mesmo, Catita. Então, eu queria dizer para vocês que a Catita também é Moon Mother. Eu conheci a Catita quando eu estive no Sul, então minha família é gaúcha, minha avó, minha mãe, e eu digo que foi um reencontro mesmo, assim, essa irmandade, né? E a Catita me recebeu com esse sorriso aberto que ela tem, esse coração grande, me senti super acolhida. E para receber a primeira bênção do útero desse ano, então já foi tão forte assim que eu senti mesmo essa conexão, né, entre nós duas e entre também todo esse processo que de alguma maneira a gente estava sendo preparada ali, né, naquele dia para viver, Com com tudo isso certeza. que esse ano trouxe, assim, de tanto de difícil, de desafiador, mas também de transformador, né, Catita? E é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. Então, a Catita é minha irmã gaúcha, muito amada. Além de ser Moon Mother, ela também lê. Pode falar um pouquinho do seu trabalho, por Ah, favor? então.
Ó, falo sim. Moon Modern, não sei se todas conhecem, mas é o trabalho do Sagrado Feminino, que é a Miranda Gray, né? Uma inglesa, ela canalizou esse trabalho, desenvolve esse trabalho, e nós, como mulheres que nos preparamos para quê? Para ajudar outras mulheres. Moon Modern é Mãe Lua, né? A tradução disso. Então, nós nos conectamos aos ciclos da Lua, a essa caminhada da natureza e nos colocamos em auxílio de outras mulheres para partilha, para conversa, para facilitar a bênção do útero, que acontece 5 encontros no ano, né? Junto com as estações, hemisfério norte e hemisfério sul, com as suas devidas diferenças, mas todas unidas nessa egrégora. A última bênção foi semana passada, a gente reuniu acho que mais de 200 mil mulheres, com certeza, né? No mundo todo. É um trabalho que é feito, então, para quem sentiu o chamado, quem sente de viver isso, né, é aberto, só se inscrever no site da One Blessing, depois eu até posso compartilhar com vocês, mas é uma energia muito, muito boa. E a minha caminhada no Sagrado Feminino surgiu quando eu, de química, me dei conta que eu seria alquímica, né? Em algum momento da minha caminhada, dentro do meu processo terapêutico, né, em terapia mesmo, eu senti muito o chamado da necessidade de repensar minha carreira. E por ter colhido muitos frutos das terapias complementares, eu comecei estudando Reiki, né? Tenho muita gratidão por esse caminho. O Reiki abriu meu coração, minha mente, a minha alma para conhecer outras técnicas, né? Então, com a sua sutileza e sua amorosidade, a sua compaixão. E depois disso, eu comecei a, né, vasculhar junto com a minha terapeuta, tá, mas o que eu posso fazer? Que mundo é esse, né, que eu vou entrar, já vou relembrar. E eu fui estudar, então, psicologia transpessoal, e da psicologia transpessoal também me dei conta de que eu queria fazer, então, escolher um caminho, e eu me descobri, né, fazendo e lendo registros akáshicos. Ah, mas como assim me descobri, né? Hoje a técnica que mais trabalho no Jolie, né, hoje eu tô pelo Instagram do meu espaço, que é aqui no Sul, é com os registros akáshicos, que é um acesso, uma leitura do campo energético de cada pessoa, né? Então, os registros foram revelados para mim em sonho, e de lá eu comecei a estudar, a me aprimorar, né, nessa técnica, para relembrar, mas relembrar com muita propriedade para ajudar outras pessoas. E hoje eu faço isso, né, com muito amor, assim, dentro da minha caminhada, com muito respeito, mas também com uma satisfação enorme de poder adentrar em algo tão precioso de cada pessoa que passa pelo meu caminho, né? Eu sempre gosto de comentar que a leitura dos registros é algo que todos nós temos acesso, né? Todo ser humano tem acesso ao seu próprio registro por um sonho, uma oração profunda, uma conexão com o seu eu superior. Mas, claro, às vezes, pelo dia a dia, pela rotina, pelo barulho da mente, né? Outra pessoa partilhando e falando o que a gente já sabe no nosso coração sempre ajuda. Então é isso que eu faço, eu relembro o que está no coração de cada pessoa. Ah, gente, não é a coisa mais fofa do mundo. Eu fiz essa leitura dos registros, também não conhecia e fiquei super feliz, né, de saber que a Catita fazia. Então eu falei, Catita, vamos fazer, eu quero saber. E foi tão bonito assim, porque a gente vai trazendo, né, esse olhar assim amoroso para tanta coisa que às vezes está sofrida, né, dentro de nós. E a partir desse olhar mesmo, assim, dos mestres, né, dos guardiões desses registros e da nossa espiritualidade também, esse movimento que nos rege, né, que nos protege. E a Catita traz assim, com tanta doçura que fica muito mais leve, a gente vai soltando às vezes aquela coisa que a gente está com uma dificuldade sem entender por que está passando por aquilo, né? E de repente algo assim se descortina mesmo. E a gente fala, nossa, que bom, que bênção. Realmente, né, tudo que a gente vive de alguma maneira é isso, é o que a gente precisa viver para o nosso crescimento, né? Para a gente ir descobrindo quem a gente é, né? Os contratos que a gente faz, os acordos mesmo energéticos, e honrando isso, também soltando aquilo que não precisa mais carregar. Então, de forma muito bacana, assim, a Catita faz esse trabalho. Ela é responsável, né? Assim, é a mãe do Jolie, Espaço de Vida. Vocês podem seguir a Catita, quem ainda não a conhece, acompanhar o trabalho lindo desse espaço terapêutico, né? E hoje a gente vai trazer então um pouquinho para vocês, a partir desse olhar, esses movimentos que são os ciclos, né, da vida, morte e vida. O que é isso?
Sim, e até bem legal da gente falar sobre essa questão, sobre a luz dos registros, né? Depois a gente vai fazer, né, uma conversa mais profunda sobre o tema na visão dos registros, mas não deixa de ser isso, né? Se contatar com essa verdade do coração, a gente naturalmente acaba tendo que se libertar, né, de padrões e matar alguns conceitos e lidar com isso. Eu brinco com boa escorpiana que adoro, de fato, né, entrar na sombra e olhar para isso e realmente se tem que matar alguma coisa, a gente tem que matar. Não é tão simples, não é uma coisa instantânea, mas é um exercício que eu gosto de fazer, de olhar para isso. E nos registros é natural, a gente... como é que a gente pode dizer assim, a gente elimina, né, libera algumas coisas que não nos servem mais, né? E dentro da caminhada espiritual, vida, morte e vida, independente de qualquer religião ou crença, né, a gente entende que nessa caminhada espiritual a gente está sempre se renovando, né, sempre trazendo vida, uma morte e uma nova vida, né? E para aqueles que têm uma caminhada dentro do espiritismo, por exemplo, é muito mais comum, né? Entender sobre essa questão das reencarnações. Mas o que a gente entende no conceito do registro akáshico é que o que tem que morrer é o corpo, o que morre é o corpo, né? Quando a gente fala da materialidade, do exercício físico, mas quando a gente fala da nossa consciência, muitas vezes também é isso, né? A gente deixar com que renasça, acho que é a melhor palavra, algo novo na gente, né? E o contexto todo que nós estamos passando em transição de consciência da humanidade é esse convite, né? Quando começou a pandemia, muitos dos meus pacientes, novos pacientes, tentaram o máximo possível se conectar com um registro akáshico para justamente compreender o que estava acontecendo, né? E de alguma forma contextualizar toda a situação pandêmica de saúde, assim. E com muita, assim, foram bem categóricos, assim, a maior parte dos atendimentos com esse mesmo discurso, assim. É um convite para matar aquilo que não serve mais, né? Aquilo que não combina mais com a humanidade, né? Exato. Vai me interrompendo aí, tá, né, Isha? Eu vou falando. E a ideia é justamente isso, assim, com esse contexto da pandemia, uma renovação da sua alma, né? E, claro, com todo respeito aos nossos irmãos que partiram, né? Tiveram que entregar, sim, o seu corpo dentro do seu processo kármico, dentro desse contexto pandêmico, toda nossa compaixão, nossa amorosidade para todos que foram e todos que ficaram, né? Mas eu gosto de comentar assim, tá todo mundo morrendo um pouquinho nisso, né? E é importante soltar, né? Soltar esses padrões, esses conceitos, se defrontar, se deparar justamente com isso, que é, poxa, o que em mim precisa hoje morrer, ou eu preciso matar em mim que não me faz mais bem, né? Porque se a gente for pensar na potencialidade da vida, na força que a vida tem, eu venho essa semana muito com essa palavra, força da vida, não só da sobrevivência, não é só sobreviver diante de um desafio, mas é a força que a vida tem, a vida te mostra, a vida te traz, né, o que tu precisa, né? Esse movimento é vivo, né, Catita? É um movimento, é um impulso, essa força de verdade, assim, é como se nos lançasse, né, essa força, assim, da vida. Ela é um movimento mesmo que nos convida, e muitas vezes nos convida a deixar aquilo que é vitória, nos convida a deixar aquilo que já não nos cabe mais, aquilo que já é velho, né? A gente diz muito dessa morte simbólica, assim, morre o velho para deixar um novo, essa semente que está às vezes ali dentro adormecida, poder despertar, né? Poder renascer, poder trazer um outro movimento. E a gente percebe o tanto, né, que nós, enquanto... eu sinto que essa sensação de que o ser humano ele vai guarda, né? Como se fosse a palavra aquisitor, sei lá, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando.
e não quer, não quer soltar nada. É como se a gente quisesse falar, não, uma hora eu vou precisar de alguma coisa. Seja de pensamento, seja dos sentimentos, seja, né, dos padrões que a gente vai repetindo. Essa necessidade assim, de preservar, de manter algo intacto. E, na verdade, se a gente observa a natureza está o tempo todo, olha as estações, olha uma sementinha que cai, uma planta que nasce, morre. Então, a própria vida tem esse ciclo, né? A própria vida nos convida a fazer esse movimento. Peraí, gente, para algo novo emergir, algo velho precisa dar espaço, né? Algo vai precisar morrer, algo tem que ficar atrás. A Vitória falando, morrer semente para nascer árvore. E fiquem à vontade, se quiserem interagir, mandar alguma pergunta ao longo da nossa conversa, a gente vai tentando, né, responder o máximo possível. E é justamente isso, né, Isha, a gente tem que fazer esse exercício da natureza, e nós aqui no Hemisfério Sul, basicamente, a gente está vivendo justamente isso, o convite do inverno, né? O inverno na natureza é um convite para entrar na escuridão, né? E nós aqui no Sul mais ainda, porque fica frio, fica gelado, né? Se 6 horas da tarde no máximo já está super escuro, mas o inverno da alma é justamente adentrar nesse recolher-se, né? E nós, como humanidade, a gente é muito instigado a todo momento a ir para fora, a estar lá fora, não estar na presença, né? Não estar na presença da nossa alma, da nossa essência, né? Então a gente vê, e tá todo mundo, de alguma forma, como é que a gente pode dizer, naquele exercício do hamster, né? Correndo, correndo, correndo. O que a Sempre pandemia produzindo, né, Catita? Com essa necessidade de produzir, você não pode parar, você não pode descansar, você tem que ser efetivo, você tem que ser bom. E aí a gente fala, meu Deus. E eu gosto de falar isso porque não foi uma coisa assim que eu, Kátia, me dei conta e eu não vivo isso. Não, eu por muito tempo estive nesse modelo muito mecanicista, né? Muito necessário também, porque a vida moderna pede que tenham pessoas que trabalhem, que, né, e tudo mais. Não dá para viver só da luz por enquanto, né? Esse dinamismo, né? Um dinamismo, assim, de poder também criar. Mas o que a gente percebe... Simone fala, é a Matrix. E a Matrix sempre lá, né, nos chamando, mas a não reflexão sobre por que eu estou fazendo isso e por que eu devo fazer isso, poxa, nos traz nos desconecta da essência, né? E da necessidade dos picos e dos ápices da expansão e do recolhimento da própria vida, né? E por isso a nossa dificuldade de compreensão dos nossos ciclos internos, e daí a gente vai poder falar para as mulheres também um pouco depois sobre qual é o ciclo que a gente está o tempo todo passando por isso, né? Vida, morte, vida. Mas também a própria humanidade, né? A humanidade não se dá conta e está lá insistindo no modelo que não precisa mais existir, insistindo num conceito econômico que deve ser ressignificado. Então, por isso que a gente vê tanto sofrimento, né? Então, o budismo fala, né? A raiz do sofrimento é o apego. Daí tu falou do homem que acumula. Não é só acumular em quantidade, mas eu acumulo aquilo que eu acho que vai me traduzir como ser humano. É o meu título, é a minha carreira, é a minha graduação, pós-graduação, né? O Master Blaster, não sei das quantas. Não é necessariamente isso, né? Tudo bem se faz, se isso te traduz e te traz felicidade, te proporciona presença. Mas se isso é para o outro, se isso é para justificar quem tu é, isso tu cria, como a gente falou no início, uma cortina, né, um bloqueio sobre quem eu sou de verdade, e isso ajuda não, na verdade, isso contribui muito para as pessoas se desconectarem também da sua vulnerabilidade, né? Porque o que o coronavírus nos fez? Nos tornou vulneráveis. Nos tornou vulneráveis ou somos vulneráveis? Sempre fomos mortais, gente. Sempre fomos. Isso é um spoiler, tá? Né? Todo mundo sempre foi mortal, né? A gente sempre esteve nesse lugar de, poxa, em algum momento isso vai acabar. O meu contrato de vida, desde a chegada aqui até a minha partida desse lugar, sempre foi finito na materialidade, né? Então, por isso o conceito
não é uma apologia, de novo, a não ter as coisas, a não conquistar o conforto, mas não é viver isso para dizer que eu tô lá, sabe? Para apresentar como um título. Não é essa, Exato. Para né? criar uma ilusão, né? Uma realidade ilusória de segurança, talvez, essa Uhum. necessidade mesmo, assim. A É. Vitória até fala, uma vivência da escassez. É porque ao longo, né, de toda a história da humanidade, assim, Uhum. as gerações passadas de verdade viveram muito a escassez. Então ainda é um código, né? Ainda é uma informação que geneticamente a gente vai recebendo de que nossa, a gente precisa fazer muito, né? Tudo é muito, tem que ter muito esforço, tudo é Uhum. difícil, tem que manter, você tem que guardar, você tem que reter. É o apego É. também a isso, né? Esses velhos paradigmas. Mas de verdade, assim, à medida que a gente é aquela frase, né? O simples é o essencial, né? Aquela frase Uhum. quanto mais a gente tem, mais refém também do que nós temos, nós nos tornamos, né? A gente vai ficando refém dos títulos, refém desse tanto de nome, refém desse tanto de parafernália que a gente vai acumulando de verdade. E aí, quando a gente se dá conta, a gente nem sabe mais quem a gente é, né? Você olha e Não. fala, quem eu sou? O que que eu gosto? O que de verdade eu quero realizar, né? O que faz Uhum. sentido? Né? Exatamente. E isso acaba nos desconectando. E legal de falar sobre a escassez, porque em algum momento a historinha que foi contada para a humanidade é que a gente não tem conexão direta com a fonte, né? Tem que ter intermediários, né? E eu gosto muito de comentar nos meus atendimentos com registro acástico não criar nenhum tipo de dependência. Qualquer ser humano, claro, né? Assim, às vezes não é tão simples, mas qualquer um de nós tem esse acesso com a fonte da nossa própria essência. A gente combinou isso. Claro, depois a gente vem para cá e para aprender, a gente acaba não lembrando, né, toda a lição, mas ao mesmo tempo a gente tem que se dar conta assim, poxa, mas por que eu tenho que ter um atravessador na vida, né? Não, eu não preciso estar, eu tenho conexão direta com a fonte. Então a gente tem que cada vez mais se conectar com isso. E em algum momento, eu gosto muito de falar isso, o ser humano se desconectou da natureza. Ah, eu É. vou lá visitar a natureza. Não, Uhum. só que tu é um ser da natureza, é uma espécie, obviamente, preponderante em número e quantidade, só que eu acho que não mais que os plânctons, mas assim, a gente está proliferado aí na Terra, né? E deveríamos estar em sintonia com qualquer outra espécie, seja ela animal, vegetal, mineral, o que for, qualquer ser e energia que está aí na Terra, né? Principalmente na Terra. Então a gente em algum momento esqueceu disso, né? Que nós estamos em rede, né? Em convivência. E tem um videozinho muito legal da Maria Bethânia que ela narra como se ela fosse a natureza, né? E ela fala Uhum. muito sobre isso, assim, eu estou preparada, já passei por cataclismas, né? É um texto lindíssimo, assim. E eu acho engraçado que no final ela pergunta, e você está? Você ser humaninho, né? A gente pequenininho desse jeito que a gente é, e tão bom e tão poderoso, mas também tão sensível. Prepotente também, né? Assim, tem uma prepotência e tem também essa insignificância, né? Insignificância de ser essa espécie que acha que é dono desse planeta e, na verdade, nós coabitamos esse universo, nós coabitamos, né, essa biodiversidade, nós fazemos parte. E nesse momento em que a gente se retira da natureza é que, de verdade, a gente perde essa conexão, né? Porque a natureza proporciona tudo aquilo que a gente necessita, seja o prana, seja o alimento, né? Seja o sol, a água, tá tudo aqui disponível. Então, de verdade, esse movimento para a escassez é muito esse movimento de desconexão, né? Com a nossa origem, com a nossa natureza mesmo. Sim. E daí, quando a gente vai para a natureza, a gente volta para esse ciclo lindíssimo que é o vida, morte e vida, né? E olhar para esse movimento do ciclo vida, morte e vida é um lindo convite de perceber que sim, somos finitos, somos, né, temos nossas limitações, mas também temos uma sacralidade imensa dentro de nós para justamente refazer isso, né? Uma amiga minha muito querida fala assim, bah, eu até pensei como seria a transição planetária, mas eu não achei que ia ser dessa forma, né? Ela fala assim,
nossa, mas eu tô vivendo isso e a gente tá podendo assistir isso em algum momento lá na frente, né? Séculos depois. Claro, as bruxas já comentam assim, poxa, nós já passamos pela Inquisição, né? Isso aí nós vamos dar um jeito, a gente vai passar por isso também. Mas a questão da própria pandemia, assim, é justamente olhar assim, poxa, eu posso revisitar isso, eu posso mergulhar nesse processo, porque numa sociedade que nem se colocou da Matrix, a gente é muito acostumado a se normalizar, a gente é acostumado a usar as anestesias, né? A entrar na caixinha, entrar no modelo da normalidade, né? Muito, muito. E é natural, porque qual que é, às vezes, a lógica, né? Que dependendo da sociedade, da comunidade que a pessoa vive, às vezes é aquela, né? Me saltei, me diferenciei, volta. Não, só pouquinhos diferentes. E hoje, que bom que a gente está discutindo, né, diversidade cada vez mais. Teoricamente não deveria nem estar discutindo, porque somos todos, né, diferentes e todos, mas é tão legal de perceber isso que a gente está começando a se dar conta que não precisa tratar ninguém de forma diferente, a gente deveria tratar todo mundo com a nossa humanidade, com a potência do sagrado que tem em nós, né? E daí, na vida, morte e vida, o convite muito profundo é olhar para isso, olhar para esse mergulho que a gente tem que dar no que eu quero acabar, do que eu não serve mais para mim, né? E daí todo mundo apavorado que casamentos acabaram na pandemia e que, né, tem gente que descobriu os filhos na pandemia, se deu conta né, do quanto o filho tinha um determinado comportamento e não estava ali presente. Eu descobri o meu jardim de 1 metro quadrado na frente da minha casa, né? Agora estou encantadíssima com ele. Então, assim, várias coisas a gente foi se dando conta e, poxa, estar em casa é limitador, é limitador. Daí eu me impactou muito, assim, né? Eu consegui compartilhar com algumas pessoas, me impactou demais Beirute. Beirute, para mim, foi um portal, sabe? Para a humanidade, assim. Que primeiro bem, estou reclamando. Eu não estava reclamando porque eu pedi o ano passado inteiro para ficar mais em casa, né? Como eu tenho 2 jornadas, né? Eu pedi o ano passado inteiro. Eu quero ficar um pouco mais na minha casinha. Bem, pedido realizado, 2020 foi pedido realizado. Mas aí, estando em casa, vi aquela situação, né, e trágica demais, assim, nossa, foi além do físico, foi além do físico. Na hora eu falei pro Felipe, né, que é meu companheiro, junto no Jolie, o Guardião, depois eu vou falar, todo o nosso time lindo, que eu amo de paixão, né, no Jolie, que deixa o Jolie vivo, mas eu falei pro Felipe, meu companheiro, eu falei assim, Felipe, isso foi além. Isso foi, não foi só físico, né? Não foi só um descuido lá técnico, não foi só isso, foi um recado. E o recado que me veio muito forte dessas 6 registros para isso e se a gente não tiver mais a casa? A casa. No meio de uma pandemia. Se a gente não tiver a casa, o pessoal reclamando que tem que ficar em casa e daí tu não tem mais a casa, né? Então a gente às vezes não se dá conta do tudo que a gente tem, né? Com certeza. E isso... a casa, esse movimento simbólico também, né? A gente está entrando em casa, esse espaço físico, mas a gente está sendo convidado para entrar na nossa casa, templo, na nossa casa, corpo, na nossa casa, presença. A gente está sendo convidado para esse movimento, ficar em casa, né? Entre as 4 paredes, mas mais do que isso, olha para dentro, olha o que está aí, olha quem é você, né? Isso. Sim. E a provocação, então, fora a questão da casa, e usando o exemplo de Beirute, é se eu não tiver mais isso aqui? Quando eu não tiver mais isso aqui? O meu corpo, a minha casa, o templo da minha alma, para onde que eu vou? Né? Para alguns é o céu, paraíso, para outro é purgatório, não importa o título, mas eu não vou ter mais a manifestação material nesse momento, que é uma rica oportunidade de ascensão, de crescimento, porque lidar com a materialidade do corpo na vida física é um desafio que nós combinamos e que nós olhamos bem, né? Vão lá os mentores, aquela família, para o endereço errado nas funcionadores, aí vão poder dizer, né? Ninguém vem para o endereço errado nessa reencarnação da Terra. Então a gente olha assim, poxa, vai passar por esse desafio, vai ter isso. Não, eu vou, porque em algum momento as lições tomadas desta vivência, não importa, naquele momento não é luz nem é sombra, mas é uma experiência, ali eu cresço, ali eu me desenvolvo, ali eu
expando a minha Tá. alma, né? Então, Exato. se eu vou pular de um ponto para outro, eu preciso de uma base, eu preciso começar por um lugar, né? Uhum. E para Uhum. onde que eu vou começar desse lugar que eu tô? É o lugar que eu tô hoje, na vida que eu tô hoje, né? Na situação que eu tô hoje. Daqui eu faço as mudanças. E É, é da dessa. realidade que você tem diante de você. Não adianta você querer falar, nossa, então se não tivesse a pandemia, tem. É o que a gente tem hoje. Então, a partir do que a gente tem agora, essa realidade que está posta, o que que você pode fazer? Primeiro, É, né, para você, primeiro por você, pelos que estão perto, depois talvez expandindo, né, para um âmbito é, maior. Aham. com certeza. E daí, para essa expansão de consciência, disso que nós estamos vivendo hoje, como que eu. Qual é o meu próximo passo? Uhum. Ressignificar, aprender, olhar, liberar, desapegar, né? Desapegar é isso que eu estou vivendo hoje. Ele não é um, ele não me limita, mas ele me ajuda a definir a minha realidade do que eu estou vivendo hoje, Uhum. né? Então, se Exato. deparar com esse tempo que nós temos para olhar para aquilo que não nos serve mais, Uhum. honestamente, isso é uma coisa que eu gosto muito de exercito muito, que é essa, assim, ser honesto contigo, ser honesto com a tua realidade, com os teus sentimentos, né? Começar a descortinar as ilusões, sabe, as situações que nos colocaram no que eu achava que eu deveria ser. Tudo bem, passou, aprendeu, era aquele conceito. Mas hoje, o que que eu olho, o que que não me serve mais e para onde eu posso caminhar? Quais são os meus graus de liberdade, né, para Uhum. essa expansão, né? Exato. Porque isso é muito E forte, e também é muito bonito esse movimento, assim, da gente perceber que esse ser que nos habita, né, isso que a gente é, já é puro amor, né? Já é pura bondade, já é que de alguma maneira o ser, ele se experimenta nessa materialidade, né? Nessa matéria que é o corpo que cada um de nós traz. Então, assim, é como se essa grande vida, né, ou esse movimento amoroso, ele se experimentasse através de nós. Então, de verdade, assim, quando a gente vai se conectando com isso, a gente vai aos pouquinhos e gentilmente deixando, né, essas couraças que a gente foi se colocando ao longo da vida para se proteger. Porque de alguma maneira a gente achou que precisava, né, ser forte para poder ser aceito, a gente achou que a gente precisava agradar os outros para poder ser amado. Então, esse tanto de conceitos que a gente foi colocando e que, de alguma maneira, agora a gente está sendo convidado a soltar, a deixar hum, ir que nós não é. somos, né? Então, E, e quando a gente olha para essa consciência expandida, essa enormidade infinita, que indizível, não tem como traduzir, né? Que é o infinito da consciência e a soma de todas essas consciências, a gente vai se dando conta que tá tudo bem quando algo vai embora, tá tudo bem quando alguém. Claro, tem o sofrimento humano, mas quando a nossa consciência fala essa verdade da alma, a gente consegue perceber a não separação, inclusive, dos nossos lutos, né? Então, aquilo que eu vivi no passado, e eu preciso deixar de lado, é um vício, é um problema, uma relação, seja lá o que for, algum sofrimento, talvez, né, que eu estava pegado, tudo bem, aquilo, tu olha com amorosidade para aquilo, né? Antes do nosso encontro, eu peguei uma cartinha, depois eu até posso publicar para vocês, que é a cartinha da compaixão. Trazer compaixão, né, para esta situação do que eu vivi, né? Onde eu me coloquei ontem é porque a minha consciência naquele momento me permitia. Onde eu estou hoje, o que a minha consciência me permitiu até agora. Mas quando eu olho para isso, mergulho fundo nessas oportunidades de expansão, eu começo a enxergar que eu tô começando a ficar maior. Não maior que ninguém, mas maior de mim mesmo, né? Tô expandido, tô crescendo, tô mais aprendendo. plena. É. Com certeza, né? E a gente vai se dando conta dessa finitude, mas também, e gosto muito de falar dessa nossa sacralidade. A gente é muito sagrado.
a gente é muito sagrado quando a gente olha para isso e valoriza os aprendizados e usa, de fato, a nossa consciência para os aprendizados que nós temos, né? E óbvio, não é fácil, né, gente, perder alguém, se deparar na vida, morte e vida. Acho que talvez um dos primeiros símbolos que venham é, nossa, e as minhas perdas, e as pessoas que eu amo, né, e tudo que envolve também a palavra morte, ela também foi muito, talvez massivamente, nos colocado como perda, né? Não como transformação. E em outras civilizações, a morte é transformação. Então, por isso que a gente às vezes fica apegado, eu não quero que morra aquilo, porque em algum momento essa palavra me lembra dor, né? Mas me lembra dor, por quê? Porque houve o apego, porque houve os vínculos muitas vezes nocivos, ou não, a retenção. ou talvez não aprofundados em todo o contexto, né? Óbvio, quando eu me deparo sobre as perdas das pessoas que eu amo, e já perdi algumas, eu me dou conta sobre todo esse processo de transição, como funciona. E não é fácil, obviamente, se deparar com isso, porque lida com aquilo que a gente começou lá no início da nossa conversa falando, que é a nossa vulnerabilidade, né? O nosso não controle, né? Essa coisa não tem controle, né? Então, e que bom que não tem. A própria vida não tem controle, esse controle que a gente... E isso foi uma coisa também, né, que esse movimento que a gente está vivendo planetário, essa questão que a gente achou que podia controlar tudo, e a gente se deu conta de que não. A vida, ela tem o movimento dela, né, e a gente não controla. E muitas vezes o sofrimento é justamente a gente querer que algo seja diferente daquilo que é, daquilo que está sendo apresentado, né? Então a gente sofre, porque a gente fala, eu não queria que fosse assim, mas se a gente consegue ter respirar e entender que o movimento da vida também são altos e baixos, também tem momentos que a gente, como a gente não fez, né, ao longo de talvez desses últimos 50 anos na nossa vida, agora a gente está fazendo esse movimento de recolher, todo mundo recolher mesmo, introspecção, cuidar desse né, cuidar desse feminino em nós, que também é esse movimento, assim, poder cuidar, para poder gestar algo que vem depois, né? Então a gente também está sendo convidado a gestar, cada um na sua vida, talvez uma nova vida, um projeto, talvez. E o gestar, de verdade, a gente entra nesse ciclo vida, morte, vida, porque então eu vou cuidar de algo novo. E peraí, vou ter que abrir mão de alguma coisa, eu tenho que soltar algo, né? Então, tem justamente isso, porque quando a gente quer trazer algo novo pra gente, já tem um monte de outras coisas que tá ocupando espaço, né? E quando eu começo a me dar conta do que eu preciso largar para abrir para o novo, vem aí que vem a treta às vezes, né? Porque daí quer tudo. Bem, como tu falou, a vida tem a sua fluidez, a vida tem a sua caminhada específica, a sua força, né? Então, a gente se colocar a serviço da própria vida é acolher também o que vem, né? O que tem para hoje, né? É um exercício super bom de colocar para quem medita o que tem para hoje. O que a vida me reserva para hoje? A vida me mostra, né? E a partir do momento que a gente se predispõe a olhar para o que a vida pode me oferecer, tu vai começando a te encantar, que às vezes é geralmente a nossa singeleza, né, das coisas que a gente se conecta. Eu gosto de comentar, eu tô realmente em casa, né, gente, por causa do meu outro trabalho, e o Felipe, e eu tô indo até muito pouco no Jolie, gostaria de estar indo mais, mas porque eu tô fazendo atendimentos mais online, né, principalmente para a gente preservar até as nossas professoras que estão lá trabalhando, os alunos. Eu tenho percebido justamente isso, assim, poxa, quando eu saio, meu Deus, como é que as coisas, isso parece um peixe fora d'água, assim, né? E no meio da pandemia, no meu meio, né, comecei em março a ficar em casa, eu tava piradinha, assim, cansada, e computador, e, né, estafada, assim. E uma amiga minha muito querida me convidou, Catita, vem aqui que eu vou te apresentar um negócio. E ela mora no interior, né, da serra, e eu no pé da serra, e eu fui pra lá, peguei o carro, toda cuidadosa, e aí eu falei assim, tá, mas o que é? Dela assim, eu vou te apresentar uma árvore. É uma árvore multicelular. E eu, conhecendo ela me conhecendo, tava tudo certo, alguém te dá de presente um dia, um momento numa árvore, né? Pra mim foi maravilhoso. Mas, gente, o poder que aquela árvore
me deu, né? Eu acho que até postei, depois eu comentei, eu tive que partilhar sobre essa situação. Nossa, abraçar aquela árvore, para mim, foi, assim, uma cura muito profunda. Tipo, ela, multissecular, ela viu guerras, ela viu pandemias, ela viu mil coisas daquele alto, e é uma araucária super antiga, assim. Nossa, aquilo foi muito restaurador. E eu olhei assim, bem, ela não tá preocupada se amanhã ela vai cair. Ela tá sendo árvore, ela tá fazendo a função dela, ela tá vivendo o que ela pode viver, né? E a busca da nossa essência nos mostra justamente isso. Essencialmente, eu sou o quê? Né? Não é que eu sou quem, qual é o meu título, a minha graduação, meu certificado. Não, eu sou o quê? Né? O que me trouxe até aqui? Qual é a força que eu tenho? Né? Então, a gente, olhando para esse essencial de que nós somos, a gente se afina com a natureza, a nossa e tudo que está aqui em volta, né? E a gente também acolhe os ciclos que a gente precisa viver, né? E quando tu falou do feminino, né? E que bom que temos, né, o masculino e feminino dentro de nós, né? Essa energia, né, da potência e da consciência masculina e feminina. E também convite para, né, se os homens assistirem isso também, deixar esse feminino cíclico vir à tona, né? Essa energia feminina, né? Vir à tona. Por quê? Porque a mulher, ela vive isso. Até é legal da gente falar como um modder, eu fui fazer esse caminho de sagrado feminino porque eu estava totalmente normótica, né? Uma mulher muito bloqueada, muito masculinizada. A gente vai ficando muito yang, né? Eu era bem robozinho. E daí eu comecei a ter muita enxaqueca, meu corpo começou a pedir muita enxaqueca e na época minha médica falou que ia me prescrever uma gestação. Eu não quero ser mãe, né? Porque era o único jeito de parar a minha dor de cabeça. E eu tomava, né, muito remédio, anticoncepcional, mais o remédio da dor de cabeça, mais mil coisas. E daí eu comecei a fazer esse mergulho no meu feminino para ressignificar as questões que estavam me normatizando, né? Me tornando muito masculina. E, obviamente, fui, né, para o meu campo familiar, fui entender minhas estratégias de sobrevivência, fui fazer todo o mergulho que é legal de fazer, né? Cada um tem a sua verdade. E ali eu me descobri, de fato, cíclica, feminina, né, humana, porque eu comecei a me conectar única e exclusivamente, basicamente, com a minha menstruação, né, com o meu ciclo menstrual. E eu disse, é um grande ciclo vida, morte, vida interno que a gente passa, né? Todo mês a gente passa por isso. Todo mês. E ali, eu acredito, tenho essa certeza, assim, que a partir deste lugar de olhar para minha natureza feminina, eu também fui olhar minha natureza curativa, né, para mim mesma, assim. E comecei a mergulhar profundo nisso, estudar e a vontade que tu tenha de partilhar, né? Puxa, mas eu descobri que dá para fazer tal coisa e tive algumas mestras queridas que foram me ajudando, né, a lapidar esse caminho, assim, dentro do sagrado feminino e justamente foi dentro deste lugar que eu acolhi o que podia morrer dentro de mim, né, e o que podia renascer dentro de mim, porque não é só de vida, morte, ponto final, a vida, né? A vida, a consciência, ela é infinita, né? E várias vezes. E eu fui começando a me dar conta justamente disso dentro do meu ciclo feminino e depurei ali também várias questões que precisavam ser depuradas, né? Precisavam ser olhadas, precisavam ser feitas, né? Catita, tu tem enxaqueca na tua TPM porque tu não para. E é o jeito do teu corpo parar, né? Poxa, né? Olha a inteligência que tem, né? Olha, tu fica mais irritada na tua TPM porque tu não, ao longo do teu mês, tu não te conectou com isso. Tu tá querendo viver na TPM o que tu poderia estar vivendo lá na tua donzela, lá na tua pré-ovulatório, teu período pré-ovulatório. E, Katina, traga esses arquétipos também, né, das deusas, dessas forças arquetípicas femininas, que regem ciclos, né, que nos ajudam também a entender o processo, assim, quando a gente está menstruando, quando a gente está ovulando, né, são forças também, que nos ajudam a nos conectar com essa parte feminina em nós.
Muito, porque assim, dentro da caminhada feminina, e quando a gente começa a se alinhar, principalmente nessa questão do caminho da lua, vamos dizer assim, a gente começa a se dar conta que a lua é o termo que a gente fala quando a gente está menstruando, né? Civilizações muito antigas usavam não é a palavra, mas cultuavam os ritos, Uhum. né, femininos, principalmente a menstruação, como um período de muita conexão com a espiritualidade, onde as mulheres das tribos se regulavam basicamente nos seus ciclos, né? E a partir desse momento elas podiam se conectar profundamente com essa sabedoria. E Sim. muitos destinos de tribos eram definidos assim, né? Na antiguidade, para onde planta, para onde que a gente vai se mudar, porque a mulher dentro do ciclo menstrual, esse período da menstruação é um período que ela está muito conectada com a sua espiritualidade, né? Fazendo como é que a gente pode dizer, uma caminhada dentro da natureza, esse lugar está muito relacionado com com o nosso recolher, né? Com a nossa, indo para o nosso, para a escuridão daquilo que a gente tem. Por isso que a TPM é um bom momento, um bom convite para, né, para a gente Uhum. começar a se recolher. Por quê? Porque quando a gente começa a se desapegar do que passou, né? Então o Uhum. ciclo começa no dia 1 da menstruação. No dia 1 da Uhum. menstruação é quando a gente vira anciã. Eu adoro, né, como boa velhinha de alma, assim, esse período é maravilhoso que a gente vira anciã, né? É onde está a lua nova também, né? Onde a gente está indo para uma nova lua. Por isso que, mas que interessante, eu vou plantar na lua nova. Tem determinadas culturas que só se planta na lua nova, né? Por quê? Porque tem uma energia da Terra que está alinhada com a lua, que é esse satélite maravilhoso. Como é que a gente se desconectou disso, né? Então a gente começa a voltar para esse caminho mais natural. Claro, nem toda mulher precisa menstruar na lua nova, na lua cheia. Menstrua quando tem que menstruar, porque tem uma simbologia naquele lugar, né? E me dói Exato. muito quando eu tenho que atender alguém que tá tomando medicamento contínuo, assim, né? E E não. não consegue acessar isso, sem julgamento. Eu falo assim, no teu tempo, na tua hora, reconsidera isso, né? Pensa nesse momento, nesse lugar. Então é tão Assim, lindo, assim, daí a gente reconectar, né, com esse feminino, reconectar com essa ciclicidade interna, é. muito, muito, muito. E é bem legal. Eu estudo bruxaria, né, numa casa maravilhosa que tem Uhum. aqui em Porto Alegre, que é o Teia da Lua, né, minhas teachers, que eu adoro. E essas mestras, elas fazem um mergulho profundo nesse caminho da alma, e o caminho com a Miranda Gray é a mesma coisa. Então a gente vai olhando justamente isso, a conexão profunda com a natureza, com a magia natural, né, com a simplicidade. É muito simples, né? Viver é um grande ritual, fala a nossa mestra lá. A vida, o dia começa ritualizando, não precisa criar ritual, não precisa fazer nada, só considera o Só, teu dia como uma grande oportunidade. Então é só muito lindo. olha, só presta atenção, né? Tanta coisa, tanta magia que já acontece. É. Muito. E daí, quando tu vai para o ciclo menstrual, o ciclo feminino, né, a gente olha para isso e na menstruação a gente tem, então, essa linda oportunidade de começar um ciclo, né? Então, começa lá a minha anciã, e daí vários panteões têm as suas simbologias, né? Panteões de quem é a simbologia da lua nova, quem é a anciã, né, daquele caminho. E depois que começa isso, mais ou menos, nunca é, né? Não é matemática aqui, né? Mas a gente começa depois passou a menstruação, a fase pré-ovulatória, onde a gente não tem mais, né? Começou um novo Uhum. ciclo, a gente tem uma energia da donzela, que a gente fala, é a energia que na natureza está relacionada com a primavera, e é tão legal, porque, por exemplo, na última bênção a gente fez o boas-vindas à primavera, né? Uhum. E daí na bruxaria, né, é onde a gente chama de embol, onde a gente começa a vir a luz, a gente começa a se preparar, porque lá na frente vai vir a linda primavera, que é quando, depois de um longo inverno, o que acontece com a natureza? Depois de um longo inverno, principalmente né, mais no hemisfério norte, ou muito no sul, a natureza se recolhe no inverno, né? Se aquece. Simbólica, né? O inverno, tudo ali perdeu as folhas no outono, morreu no inverno e a primavera é esse renascer, né?
vida. E é isso que tá tão bom de ver essa caminhada, principalmente aqui para nós, que é, nossa, a gente está trazendo essa esperança, essa energia, sabe? Esse encorajamento de olhar e, poxa, a vida tem força, a gente vai conseguir viver isso e renascer, né? Florescer. E daí vem, depois da fase pré-ovulatória, lá na lua cheia, vem, então, que simboliza depois a lua cheia, a fase ovulatória, que é a energia da mãe, né? Que na natureza é o verão, aquela abundância, aquele cuidar de todo mundo, a vida, né? Tá todo mundo saiu para fora, agora tá as colheitas estão começando a aparecer, então é só uma simbologia. Depois da fase da mãe, que é essa fase ovulatória, novo ciclo de começar a ir para a lua minguante, começa a se recolher, começa a fazer as limpezas, começa a se preparar para o desapego, que daí, né, no caso, a lua minguante é como se fosse o outono, né? Começa a soltar as folhinhas, começa a perder as cascas, começa a guardar também aquilo que tu precisa, porque lá vem o inverno, longo para ti. E na menstruação, então, um novo inverno, né? Aquela entrada na nossa anciã no escuro que nós temos. Né? E é isso, assim, não sei, né? Foi bem rápido, um giro bem rápido, né? E bem. Como é que a gente pode dizer? Bem raso, talvez. Bem sintético, né? Bem sintético. Um dia a gente pode falar de todos desses arquetipos mesmo femininos, né? Um dia a gente pode fazer uma live só sobre isso, porque é um assunto que cada uma traz uma sabedoria, né? Cada uma traz seu olhar, cada uma traz a sua força para a gente poder viver esses ciclos. E o que é bonito de entender é que agora a gente está fazendo esse processo de sair planetariamente, né? Pelo menos aqui no hemisfério sul, de sair desse movimento do inverno. Então é como se a gente estivesse aos pouquinhos já, né, assim, vislumbrando essa luzinha assim da primavera, esse calorzinho que começa a chegar. Então o que isso traz pra gente nesse momento, né, Catita? É que a gente não só, mas assim, geralmente a gente valoriza o calor do sol e a luz depois de um grande inverno, né? Então, quem está podendo adentrar diante desse processo da pandemia, né, dentro dessas sombras, se depurar, tomar os seus aprendizados, é aquela coisa, a natureza é muito simples, né? Tu vai plantar laranja, tu vai colher laranja. Se tu plantar maçã, tu vai colher maçã. Se a gente está plantando aprendizado, a gente vai colher sabedoria lá na frente, né? E nessa primavera é essa oportunidade de tomar os seus aprendizados, deixar morrer o que não serve mais, padrões, pensamentos, questões materiais, né? Muito, muito também. E olhar assim, poxa, agora eu posso sair para fora, posso recomeçar a vida, né? Esse é o grande convite, assim, que está sendo feito. É bem esse movimento, né? Eu sinto muito que a metáfora da lagarta, assim, a metamorfose é que ela cai perfeitamente, porque a gente vivia esse movimento de ser tão lagarta no mundo, né? Só consumindo, comendo, assim. E aí, de repente, a mãe Gaia, né? Mãe Terra fala, opa, vai todo mundo pra crisálida, fica aí dentro do casulinho e deixa morrer o que precisa, porque tem que sair borboleta, tem que sair mais leve. Então, eu sinto que a gente está nesse processo e é demorado, porque um processo de transformação, metamorfose, né? Ela é um processo alquímico mesmo, é esse processo de mergulhar, deixar ir. A lagarta, ela perde a cabeça várias vezes para se tornar uma borboleta, né? Então, assim, agora a nossa crisálida, né, o nosso casulinho está começando a querer abrir. Então, daqui a pouquinho a gente já vai bater asas, assim. Mas esse é o processo de cada um. Quem de verdade conseguiu se colocar dentro, né, do casulo para poder fazer essas mortes simbólicas, assim, vai sair borboleta. Quem não vai continuar lagarta. E também, às vezes, tá tudo bem. É o processo de cada um, né? E o que é legal disso é que a criação, né, o divino, ele não traz esse julgamento. Esse julgamento eu deveria estar fazendo essa desconexão com a fonte mesmo, né, que a gente estava falando no início. Mas se propiciar dentro dessa experiência do hoje, de estar aqui nesse lugar, né, aqui agora, na Terra, nesse planeta, e passar por esse processo, não dá para recusar a travessia, não dá para dizer não é comigo, não dá para ficar na negação, né? Porque quando a gente vai ficar nessa negação, a gente não vive todas as etapas
que o luto muitas vezes nos traz eu também não ressignifico o aprendizado, né? O amor, eu não trago, então, amorosidade para esse momento. Pode trazer dor, sim, é normal, é humano, mas a gente tem que entender que ela não vai durar para sempre, a não ser que eu fique fidelizada àquilo que eu achava que devia ser. Isso, não, isso é tão bonito, isso é tão maravilhoso, porque é justamente essa sabedoria mesmo, assim, de depois de passar, né, essa grande tempestade, tudo isso que a gente está vivendo, perceber que, aos pouquinhos as coisas vão trazendo uma outra qualidade, assim, vem entrando um outro Sim. movimento, né, e que a gente também pode ir junto, que a gente não precisa ficar e é normal sentir medo, né, com tudo que a gente está vivendo, porque é uma coisa muito nova, a nossa geração nunca passou, né, por uma pandemia desse Uhum. jeito, então o novo traz esse desconhecido, traz esse medo, né, traz também essa Sim. insignificância que a gente foi percebendo que a gente tem, mas o novo também é um convite para poder ficar mais leve, né, o que que você pode deixar, o que que você fazia que não te faz bem, agora você pode se dar conta, né, pode perceber. Então, muita gente eu vejo assim que está às vezes trocando de trabalho, agora se conectando mais com de verdade com o que sente esse chamado do coração. Nossa, o que que eu quero fazer? O que que eu quero realizar na minha vida? O que que eu de verdade é aquilo que me move, que me motiva, que me traz, né, para o trabalho não ser mais aquela sensação de que nossa, estou indo trabalhar e o trabalho é uma coisa que me pesa. Não, o trabalho é a realização da minha essência, a realização daquilo que eu posso oferecer para o mundo, né? Exato, exato. E sair dessa teoria mais mecanicista, né? Digo porque ainda estou bem nessa fase de transição, justamente para isso, de, poxa, é essencial, ainda somos humanos e a gente vai encontrar uma forma de, nessa humanidade, nessa sacralidade que está dentro de cada um de nós, se Uhum. reconectar com essa energia, né, primária, natural de cada um de nós. Exato. É isso, Oh, muita eu luz acho que a aqui. gente já tá assim, tem 4 minutinhos. Ai, meu Ai, Deus. gente, passa muito rápido. A gente vai ter que fazer mais vezes. Catita, a gente vai ter que fazer mais Faremos, faremos, sobre faremos sim. tantos temas tão bonitos, assim, essa sacralidade, né? Essa questão também dos arquétipos, as forças, a gente pode falar de tanta coisa, mas hoje o que a gente queria trazer um pouquinho era essa energia, eu acho que você trouxe bem a palavra, essa força da vida, né? A força da vida que nos convida a olhar para frente, né? Olhar e não ficar assim olhando para o chão, ou triste, olhando para trás. Não, olha para frente. O que que tem aqui diante de você? Essa força que te impulsiona e vai, né? Assim, com aquilo que você tem, mesmo que seja com medo, vai. Não, né? Não confia, né? Não duvida. Então, a gente veio trazer essa importância dos processos, a gente entender que tem movimentos, né? Seja relacionamentos, sejam trabalhos, coisas que foram mudando e também como é bonito poder fechar os ciclos, né? Como é bonito poder agradecer por aquilo tudo que foi, poder falar, né? Assim, ter esse olhar amoroso e reverenciar e falar, olha, isso agora foi um processo e que bom que eu vivi isso, me ajudou a ser quem eu sou hoje. Então, mas eu também fecho. E fecho com gratidão, né? Feche de uma forma amorosa, para poder de verdade que isso seja uma força para me impulsionar e não algo que eu tô ali, que eu deixei aberto, né? De verdade aprender a fechar os ciclos. Muito. Agora tu falando, me veio assim como uma mensagem para a gente refletir, dar lugar, deixar com que saia a dor para entrar o amor, né? Então, para a gente olhar para isso, né? Então, deixar sair esse apego ao que nos limita, né? Que não quer dizer uma apologia, larguei tudo, não. Vai aceitando a transição, aquilo que tu falou da lagarta para borboleta. Vai ser borboleta, tá tudo certo. Aceita essa expansão, o colorido de ser borboleta, mas não dá para recusar a necessidade de passar por uma restrição para que isso chegue, né? Exato. Para que tu expanda as tuas asas. Não, esses processos eles não podem ser negligenciados, né? Então sair da vida automatizada e entrar nesse fluxo, no flow, como falam, né? No fluxo da vida. Então, o convite é a gente deixar com que saia a dor para entrar o amor, Ah, isso é né? lindo. Ele é o antídoto, ele é o grande antídoto.
Um Exato. grande mestre que passou pela Terra aí uns 2000 e poucos anos atrás veio trazer essa mensagem de amor. Até hoje a gente está tomando essa lição. Até Exato. hoje a gente está tentando aprender. Mas está dentro de nós, de cada célula. Somos, já é a nossa essência, é o que a gente é, né? O que Jesus veio trazer como mensagem é isso. Todos vocês são filhos de Deus, vocês são deuses, vocês são puro amor, né? Por que que vocês duvidam? Então é de verdade respirar e deixar a dor sair para dar espaço para o amor que já é, né? É. Então aqui a Catita vai tirar uma cartinha, ou ler um pouquinho essa cartinha que você se Sim, conectou. acho que não dá tempo. A gente tem um recadinho que é, a gente tá... Ixi, Catita, vai encerrar. Não sei se a gente fecha e entra em outra. Não, Não. vamos só respirar. Só respirar, e aí a gente tem a gente está preparando, estamos gestando, né, esse bálsamo de primavera, que é esse lindo encontro que a gente vai fazer em setembro, eu e Catita, a gente está preparando esse encontro terapêutico, né, e o nome ele ficou lindo, né, o bálsamo de primavera, que é para depois de tudo isso que a gente viveu, ter esse bálsamo, né, ter esse carinho, poder ressignificar e olhar para os nossos processos, né, a partir desse lugar amoroso. Então, a gente vai divulgar esse trabalho, vai ser no final de semana, logo após a entrada da primavera. Todos vocês estão super convidadas, convidados, né, para fazer com a gente esse olhar, né, receber esse bálsamo. Então, a gente vai divulgar mais para frente. E aí, Catita, fecha com a linda mensagem, temos 30 segundos. Sintam nesse momento, então, a presença do seu coração, da sua respiração. Não tenha medo, apenas acolha a tua humanidade, a tua sacralidade, a força do teu ser. Deixa que a vida aconteça. Ela sabe onde ela tem que ir.